Olá, este é o canal Investe RC, sejam todos muito bem-vindos, você investidor ou você investidor. Hoje começaremos uma série aposentando com ações e também mais logo aposentando com fundos imobiliários, onde vou trazer aqui no canal algumas ações de empresas e fundos imobiliários com base em alguns critérios visando o recebimento de uma renda passiva capaz de suprir as nossas necessidades. Sendo assim, então, já vai deixando seu like e comente aqui embaixo se você investe pensando no futuro próximo receber uma quantia que seja capaz de suprir também as suas necessidades. E se você é novo por aqui, no canal eu trago semanalmente assuntos relacionados a investimentos e também compartilho minha carteira pessoal de investimentos. Então, caso queira, já peço também a sua inscrição. Vamos ao vídeo. Bom, a primeira ação que nós vamos comentar então nessa série são as ações do Banco do Brasil, que por sinal se encontra a patamares muito baixos, então vamos dar uma olhada. Bom, o Banco do Brasil fechou no dia 17 com uma cotação de R$ 28,90. Bom, o yield pago nos últimos 12 meses, 6,95, quase 7%, com R$ 2,00 praticamente aí de dividendos e juros sobre capital próprio. Em relação às valorizações, somente no mês atual, 4,62, em 12 meses, 2,46. Bom, visto que nos últimos tempos caiu em torno aí de quase 40%. Um dos pontos aqui que nós vamos analisar também é o PL, então está aqui com o PL bem abaixo de sua média. Outro ponto aqui também é o P sobre VP, que hoje está na faixa aí de 0,61, então conforme vimos aí, sendo negociado abaixo aí em torno de 40% do seu valor patrimonial, que atualmente gira em torno de 47,27. Bom, aí que nós temos um pouquinho acima de 10% e uma margem líquida aqui de 17,29. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no histórico do valor patrimonial. A gente pegar desde o início, foi uma empresa que sempre veio com o seu valor patrimonial crescente. Então está aqui na faixa de 47,27 e atualmente negociando aí na faixa de R$ 30. Bom, o PL médio do banco é 7,25 e hoje está em 5,22. Então, ou seja, está praticamente aí 30% abaixo da sua média. Com relação a dividendos também, como podemos ver aqui, o banco sempre pagou aí os seus dividendos. Então nós temos aqui em todos os anos, não tivemos aí nenhum ano na qual o banco deixou de pagar seus dividendos. E também o Banco do Brasil costuma fazer muitos pagamentos durante o ano. Então, inclusive agora, para quem já tinha ações até o dia 13 de setembro, no dia 30 de setembro vai receber um JCP aí de 18 centavos. Lembrando que tem um desconto, mas de qualquer forma já está recebendo mais um pagamento de proventos. Aqui também no mês 8 nós tivemos até a data com aqui no dia 23 e foi pago também no dia 31/8. Bom, a empresa ela remunera os seus acionistas várias vezes ao ano e isso possibilita o reinvestimento em mais partes, né? Então você sempre está recebendo alguma coisa e dependendo do montante você acaba reinvestindo em mais vezes durante o ano. Então, com isso, podemos aproveitar por vários momentos. Então, esses foram alguns indicadores aqui do Banco do Brasil. Então, nessa planilha agora que nós vamos fazer algumas simulações. Lembrando que, conforme nós vimos anteriormente, um P sobre VP de 0,61 e um valor patrimonial aí de 4,28, 4,27. Bom, dividendo estimado 6%, na faixa desses 6%, 1,73. Então, aqui vem a seguinte pergunta, né? Como que a gente pode esperar aí, de repente, conseguir uma remuneração mensal capaz de suprir aí com as nossas necessidades? Bom, para isso, nós temos alguns exemplos que são publicamente aí conhecidos, né? Como o Luiz Barsi, por exemplo, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, vamos às nossas simulações aqui. Bom, o payout do Banco do Brasil, agora, né, com a nova política, passaram para 40% de payout. Então, nós temos aqui 40% de payout e o lucro líquido nós vamos colocar em torno de 16 bilhões. Então, esse seria aqui um cenário bem tímido mesmo, tá? Onde nós teríamos aí um lucro líquido de 16 bilhões. A projeção do banco hoje é em torno de 20 bilhões. Nós vamos ver alguns detalhes também. Então, dessa forma, nós temos um dividendo projetado aí de 2,23 por ação, dentro dessas condições. Então, teoricamente, aí ele distribuiria um dividend yield de 7,73. Lembrando que a maioria dos pagamentos são de juros sobre capital próprio. Então, eu vou colocar um valor aqui, bem irrisório, apenas para que ele possa fazer o cálculo aqui para a gente, já descontando ali a porcentagem ali do juro sobre capital próprio. Dessa forma, nós teríamos ainda um dividend yield líquido de 6,57. Eu não estou entrando em detalhes aqui em relação às tributações, como que isso vai ficar ou não. Então, tudo isso aqui está sendo deduzido no que temos hoje. Bom, então, dentro desse cenário aí nós temos alguns outros valores aqui também. Então, lembrando que esse lado aqui a gente não tem um desconto, mas dentro desse cenário aí, em torno de 8%,
nós poderíamos pagar até R$ 28 mais ou menos para ter esses 8% de retorno em relação a dividendos. Mas como vimos, as projeções do banco elas são bem maiores do que isso. Então nós vamos colocar aqui 18 bilhões. Agora nós podemos ver que já mudou aqui para R$ 2,51 e o dividendo aqui então passou para R$ 8,70. Lembrando que o desconto nós temos ainda 7,39. Então dentro desse valor, então aqui desse lado nós teríamos outros valores também. Então para os mesmos 8%, nós poderíamos pagar algo em torno aí de R$ 30, R$ 31. Então, nós ainda teríamos uma valorização de praticamente aí 9% também nas ações. Um cenário um pouquinho mais agressivo também, que na qual se encontra também nas projeções do banco, seria de 20 bilhões. Aí nós já teríamos algo em torno de 2,79 aí por ação. Então isso nos daria um yield bruto de 9,66 e 8,21 com os descontos aí do juros sobre capital próprio. Nessa faixa aí também, nesse cenário, nós poderíamos aqui para os 8% pagar algo em torno de R$ 34, R$ 35. Bom, então essas que foram algumas simulações que nós fizemos, tá? Então nós temos vários cenários aí possíveis. Dentro dele, o mais previsível aí seria os de 18 bilhões mesmo, tá? Algo em torno disso aí. Então, consequentemente, aí pelo menos 7% do valor em retorno. Bom, nesse sentido aqui então, com essas condições, com essa cotação também. Então, vamos supor que a gente queira receber R$ 1.000 por mês e nós vamos pegar aqui um montante de 6%, então 0,06. Bom, então para um montante de R$ 1.000 por mês a 6%, nós precisaríamos de R$ 200 mil para que possamos atingir a esse objetivo. Então, nesse cenário aí com R$ 200 mil, o que a gente poderia estar fazendo com as ações do Banco do Brasil? Então, nós poderíamos comprar algo em torno de 6.920 ações, o que nos daria um retorno em dividendos 17.390. Então, isso daria por mês aí algo em torno de 1.450. Com essa porcentagem que nós temos aqui de 7,39, bom, nesse cenário então, quanto que nós precisaríamos para ter essa renda? 162.381. Então, com esse dinheiro, nós precisaríamos adquirir 5.618 ações, ou seja, bem menos que anteriormente. Só que o montante aqui recebido também, um pouco menos. E mensal ainda nós temos um pouco a mais do que R$ 1.000. Então, basicamente aqui gira em torno aí de umas 5.000 ações do banco. Com esse yield projetado, nós poderíamos ter algo em torno aí dos R$ 1.000 mensais. Bom, gente, quero lembrar que isso aqui é apenas uma simulação. Bom, então, no geral aqui, podemos arredondar por um número aí em torno de 5.000 ações. Então, nós podemos, de repente, estabelecer a nossa meta aí de ações para conseguir dessa empresa. Então, teoricamente, aí precisaríamos aí algo em torno de 5.000 ações para termos uma renda mensal em torno de R$ 1.000 também. Bom, dessa forma, então, quanto mais baixa a cotação, mais ações poderemos ir acumulando ao longo do tempo. Bom, e por que o Banco do Brasil? Como vimos alguns indicadores do banco, o lucro líquido ajustado do banco então, teve uma alta aí no primeiro semestre aí de mais 48% em relação ao primeiro semestre também de 2020. Então girou em torno de 5 bilhões no segundo trimestre de 2021. Visto também que aqui as provisões elas foram bem menores do que no ano de 2020. Mas somente então nesse trimestre nós temos 5 bilhões de lucro. Um ponto interessante de destaque aqui no Banco do Brasil em relação ao agronegócio. Então, esse é um portfólio do Banco do Brasil, na qual tem condição de gerar muitas receitas. E também as questões de inadimplência no agronegócio, ela tende a ser menor. Bom, como informado anteriormente, nós temos aqui o Plano Safra 2021-2022, então sendo aqui 135 bilhões, 18% a mais. Bom, em relação as transações digitais, nós temos aqui quase 90% praticamente aí das transações por plataformas digitais em junho de 2021. Então, é um banco que, além de tudo, está entrando bem na prestação desses serviços digitais. Bom, pessoal, o Banco do Brasil hoje eu vejo como uma excelente oportunidade de investimento. Tem na carteira e continua aportando, ou de pouquinho em pouquinho. Bom, então, essa foi aí a primeira ação da nossa série de aposentando com ações. Então hoje o maior risco que eu vejo no Banco do Brasil seria basicamente o risco político mesmo. Então esse com certeza é um dos motivos que faz a ação ter constantes quedas no mercado hoje. Então essa foi a primeira ação da nossa série, trarei mais em breve. Espero que tenham gostado. Caso gostou, deixe seu like
E não se esqueça, se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Bom, no mais é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Até o nosso próximo vídeo.